Esta semana nós tivemos um movimento aí dos integrantes da CPI da pandemia, um movimento de pressão sobre o Procurador-Geral da República. Afinal, o relatório da CPI foi encaminhado para Augusto Aras. Até o momento a gente não tem uma evolução, nem para frente nem para trás, sobre este processo. O que gerou uma resposta de algumas lideranças partidárias e políticas no Senado em defesa do Procurador-Geral da República, né? Exatamente. Pressão é porque você é uma pessoa elegante e usou essa expressão. Mas ele não foi alvo de pressão, ele foi alvo de insultos, né, dos setores da oposição, sobretudo da cúpula da CPI da pandemia. E o que nós vimos ontem foi o Senado Federal, que é, digamos assim, a casa alta, né, do bom senso, digamos assim, entrando nessa briga para sair em defesa do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ontem, inclusive, como nós vimos, né, aquela informação que eu trouxe aqui no finalzinho do programa, se confirmaria depois, né, que foi exatamente a decisão de Augusto Aras de enviar ao Supremo Tribunal Federal pareceres pedindo o arquivamento de 2 denúncias contra o presidente da República. A primeira, no primeiro caso, não nessa ordem, mas enfim, um dos casos dizia respeito precisamente à recusa do presidente de comparecer para depor numa delegacia de polícia, né? Aquela tentativa do ministro Alexandre de Moraes de impor uma humilhação pública ao presidente da República. E o Augusto Aras, seus procuradores, sua equipe, e nesse parecer assinado por ele, a Procuradoria-Geral da República concluiu que qualquer cidadão brasileiro, incluindo a partir do presidente da República, tem o direito de não produzir provas contra ele mesmo. Essa foi uma das alegações, né, mas me parece a mais significativa. E, por essa razão, o presidente não terá cometido crime algum ao não comparecer para prestar aquele depoimento e pediu o arquivamento da denúncia. Em outro caso, que talvez, enfim, tão polêmico quanto, né, foi exatamente aquela suposto vazamento de documento de investigação sigilosa, etc. A investigação da Procuradoria-Geral da República chegou à constatação de que, quando o presidente da República usou aqueles documentos naquela famosa live, na verdade, aquele caso, o inquérito, não estava ainda sob sigilo. Aliás, tem até nos autos dessa investigação, dessa apuração da PGR, um depoimento prestado pelo delegado desse caso. E ele disse que, de fato, ele não colocou nenhum tipo de... Há 2 possibilidades, né, de sigilo no inquérito, ou aquele determinado pelo delegado que o conduz, ou aquele determinado pela autoridade judicial. No caso do delegado não houve sim depois da divulgação, segundo a PGR, pelo presidente da República, é que uma decisão judicial tornou esse inquérito secreto, ou sigiloso, né? Portanto, também não houve crime aí, na medida em que não era sigiloso aquilo que o presidente acabou divulgando na sua live. A decisão da PGR também isenta de qualquer tipo de crime o deputado que acompanhava o presidente da República nessa ocasião, né, que participava com ele da live. A questão é que esse inquérito da Polícia Federal causa ainda, né, um certo constrangimento dentro do TSE, na cúpula do TSE. Por quê? Porque o TSE repete aquela coisa de que nunca houve, nunca haverá fraude nas eleições de urna eletrônica. E que, portanto, de repente, tem lá indícios de que houve fraude lá no Paraná. Então isso causa um certo embaraço. E os ministros e alguns ministros que fazem parte do Supremo tinham muita esperança de punir a divulgação exatamente da existência de suspeitas nessa direção. Mas o fato é que o Augusto Aras tomou essa decisão e, com isso, uma decisão que nós antecipamos aqui em primeira mão e que, com isso, enfraquece muito a denúncia, né? Quem decide pelo arquivamento ou não de uma coisa como essa é o próprio Supremo, é o ministro relator, não é o procurador. O procurador apenas emitiu um parecer
pelo arquivamento. Mas quem faz, o autor da ação penal é o Ministério Público, né? Se o Ministério Público não o faz, porque não vê crime, né, nas alegações, não perde completamente sentido a denúncia, né? Agora, como os ânimos estão muito exaltados, muito acirrados no Supremo Tribunal Federal e também no TSE, mas nesse caso do Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, é muito provável também, uma das hipóteses, é o Supremo ignorar o parecer do Procurador-Geral da República e tocar o negócio, os dois casos para frente. Essa é uma possibilidade com a qual é preciso a gente, ou pelo menos é uma possibilidade que a gente precisa levar em conta, né? Mas ontem eu estava me referindo, quando você chamou, né, exatamente a questão daquela solidariedade que foi manifestada ontem pelo ex-líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que foi inclusive demitido recentemente pelo presidente Bolsonaro de suas funções, mas ele fez um discurso candente, assim, bastante vigoroso, em defesa do procurador-geral Augusto Aras. Mas mais importante do que o discurso desse senador foi a afirmação que se seguiu do presidente da sessão e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, quando também fez a defesa e elogios ao Procurador-Geral da República. Por que é que isso é mais importante? Não é apenas porque o Roda Presa é o presidente do Senado. É porque ele é a única autoridade que pode dar sequência, né, que pode determinar a abertura de um processo de impeachment contra o Procurador-Geral da República. E pelos elogios que ele fez ontem, é absolutamente improvável que isso aconteça, como vinham ameaçando senadores de oposição. Eu lembro que na sabatina lá em agosto, né, do ano passado, na sabatina que o reconduziria para mais um mandato na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras citou entre os seus melhores atributos, ou pelo menos das melhores características da sua gestão à frente da Procuradoria-Geral da República, era o fato de que a PGR deixou de ser, digamos assim, um parceiro da oposição, deixou de ser um puxadinho, né, da oposição para atuar contra a classe política e contra, sobretudo, os governantes. Na PGR isso não existe mais, ele disse naquela ocasião, etc. Foi uma premonição, né? O que os senadores de oposição têm feito, né, em relação contra o Augusto Aras é basicamente isso. São pessoas saudosas de um tempo em que eles mandavam e desmandavam na Procuradoria-Geral da República. Isso já não acontece mais, e como demonstram essas decisões do Augusto Aras. Ontem, falar nisso, a cúpula da CPI, embora tenha dito que já tinha mandado, só mandou ontem aquelas provas reclamadas pela Procuradoria-Geral da República sobre o caso, sobre aquelas pessoas que foram indiciadas na CPI da pandemia. Eu acho que é outro assunto que a gente precisa destacar aqui. O fato é que tem dois tipos de prova. Tem aquelas provas abertas, depoimentos que foram prestados na CPI, coisas que não são protegidas por sigilo, e a outra parte, a mais importante certamente, aquela que é protegida por sigilo. Quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, telefônico, gravações e coisas do gênero. Essa parte é que a CPI, a cúpula da CPI, não tinha feito chegar ainda da forma como é adequado, como determina a lei, às mãos da Procuradoria-Geral da República. Eles não mandaram as provas e ficaram reclamando, ou pressionando, ou insultando o Procurador-Geral da República por não concluir ou por não realizar as denúncias que eles imaginam que devam ser feitas, né? A senadora Simone Tebet chegou a chamar o Augusto Aras ontem de desonesto, né? Quer dizer, enfim, ele ficou magoadíssimo, segundo eu estou informado, mas enfim, é aquela coisa do jogo jogado, chumbo trocado, e vamos ver o que é que nisso tudo vai dar, mas a única coisa improvável de acontecer é exatamente aquilo que os opositores, a oposição vinha ameaçando, que era o de abrir um processo de impeachment contra o Procurador-Geral da República.